E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo. E isso mesmo, vocês não estão enganados. Infelizmente, a gente está tendo mais vestibulares adiados devido à pandemia do novo coronavírus. O que tem acontecido? Nessa semana, a gente teve mais uma vez o vestibular da UFPR, que é a Universidade Federal do Paraná, adiado. Mas o que isso quer dizer? O que isso influencia? Basicamente, esse novo adiamento ele está acontecendo aí devido ao aumento do número de casos. Como vocês devem estar acompanhando, vocês devem estar vendo aí nos noticiários, a gente tem basicamente todos os dias ultrapassado os recordes negativos, no caso, do número de mortes. E por causa disso, por causa dessa grande contaminação, por causa dessa grande quantidade de casos, as universidades, como é o caso da UFPR, têm decidido adiar os vestibulares, porque eles estão vendo que de fato é verdade que não tem uma situação sanitária favorável para a gente estar tendo aí a realização de uma prova. Assim como a gente teve no caso o Enem no começo do ano, que a gente tinha uma situação que não era tão difícil como é a de hoje. No caso, já era uma situação ruim. Não digo que não, com certeza era uma situação ruim, mas hoje a situação está muito pior. Então, por isso, a UFPR, assim como outras universidades, estão optando por adiarem os seus vestibulares para eles serem realizados apenas quando a gente tiver uma situação de saúde favorável. Isso é, provavelmente quando a gente tiver aí uma vacinação em massa. E basicamente isso eu acredito que não vai acontecer ou não vai ter acontecido antes do mês de maio. Então, sendo otimista, no mês de maio a gente vai ter feita essa vacinação em massa e apenas aí no mês de junho, no mês 6, a gente pode estar tendo aí a realização dessas provas. Então, devido a essa situação da pandemia, esses vestibulares estão sendo adiados e eles apenas vão acontecer quando a gente tiver essa grande vacinação, que deve estar acontecendo até o final do mês de maio. Então, por causa disso, o que acontece? Muitas instituições, elas também estão desistindo de fazer o próprio vestibular. Algumas instituições, como a UFPR, estão adiando, já outras estão optando por cancelar o vestibular e aí entrar em outras duas possibilidades. Quais seriam essas possibilidades? Ou elas pegam e utilizam a nota do Enem, ou elas pegam e utilizam justamente o SISU. Daí vocês vão falar, Eduardo, beleza, essas instituições elas podem utilizar o SISU, mas por que elas não utilizaram esse primeiro SISU já? Por que elas não estão participando desse SISU? Provavelmente essas instituições elas estão com o calendário atrasado, elas estão com um atraso aí nas turmas devido à pandemia também. Então elas podem estar reservando as suas vagas, reservando as turmas novas no meio do ano. Então o que isso pode possibilitar? O que isso pode acarretar? Com esse adiamento de vestibulares, com os vestibulares sendo cancelados, com algumas instituições utilizando a nota do Enem, não pelo SISU, por um processo seletivo próprio, mas usando a nota do Enem, e também essas instituições ingressando no SISU, isso pode nos trazer que no SISU do meio do ano, no SISU que vai estar acontecendo em junho, a gente pode ter aí muito mais vagas, a gente pode ter uma quantidade considerável no número de vagas nas instituições. Daí vocês vão falar, beleza, então isso é uma possibilidade? Sim, isso é uma grande possibilidade. Até porque a gente teve uma redução do número de instituições participando dessa primeira edição. Então, no meio do ano, com certeza a gente já vai ter mais vagas. E com a possibilidade de entrar instituições que costumeiramente não participavam, que cancelaram seus vestibulares próprios para estar utilizando do SISU, a gente pode ter ainda mais vagas. E isso vai ser muito bom aí para quem fez o Enem, para quem participou do Enem, visto que a gente teve uma grande quantidade de estudantes que não participaram do Enem. A gente teve aí a maior abstenção da história. Então, o pessoal aí que está meio triste, meio chateado, porque a gente tem menos vagas nesse primeiro SISU, eles podem ter a esperança de que no SISU do meio do ano a gente vai ter mais vagas. Pela essa participação aí das universidades que deixaram de participar nessa primeira edição do SISU, que tem muitas universidades que sempre participam do SISU e não colocaram vagas nessa primeira edição, a gente pode ter ainda mais universidades que ainda não participaram
participavam ou que não participavam nos outros processos participando no meio do ano. Então isso é sim uma possibilidade, devido a esses adiamentos e cancelamentos de prova. Só que assim, gente, isso tudo é uma especulação, não é nada assim 100% concreto. Por quê? Porque a gente tem que aguardar o andar das coisas, o andar da carruagem, a gente tem que aguardar aí para o primeiro SISU acontecer, para acontecer o ProUni, para terem as inscrições do próximo Enem. Daí o Ministério da Educação vai disponibilizar para as instituições estarem participando do processo. Então tem um monte de fatores para acontecer antes disso. Só que sim, existe uma real possibilidade de no SISU do meio do ano a gente ter muito mais vagas, pelo menos do que essa primeira edição do SISU. Então vamos torcer para que de fato isso aconteça. Só que para isso acontecer, a situação tem que melhorar, as coisas no Brasil têm que melhorar. Então vamos todo mundo fazer aí cada um a sua parte, que daí as coisas vão melhorar sim de fato. Então é isso, gente. Vamos torcer para que isso de fato aconteça, para que a gente tenha de fato essas vagas em uma maior quantidade e que também a gente tenha, obviamente, a realização desses vestibulares que estão sendo adiados. Então é isso, gente. Espero que tenha ficado bem claro. Se alguma coisa não ficou clara ou se você tem alguma outra dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Eu também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima!